eu eu sugiro assim para as pessoas pesquisarem bem, né, o que que elas querem na hora de escolher a cidade. Quando eu fui, eu pesquisei muito qual cidade que eu queria. Eu estava em dúvida até o final, eu fiquei em dúvida entre Munique e Berlim. Munique e Berlim. Pesquisei, pesquisei. No fim, falei, vou para Munique. Porque Berlim é uma cidade grande, né, mais histórica, e Munique era uma cidade assim mais tradicional alemã, e tal. Falei, vou nessa cidade. Só que lá eles falam dialeto, né, o dialeto do sul. E eu descobri depois, quando estava me preparando para ir. Então isso foi uma frustração, porque na escola a gente falava o alemão tradicional. Na rua eles falavam dialeto e não dá para entender, é muito diferente. E na época, a minha professora, que eu estudava aqui, ela falava: não, é só falar para eles, por favor, fale o alemão tradicional. Mas quem que vai falar isso? Você vai chegar a falar para o alemão, viu? Não fala o jeito que você fala o jeito certo, por favor. E, Quem que vai e, fazer isso, né? o dialeto, ele não é Um um sotaque, né? sotaque, né? Não é como se você estivesse Não, ele falando. é diferente. São outras palavras, é uma outra forma de você falar, então não é tão simples, né? Não é só entender a pronúncia dele, é entender que existem umas palavras que você não aprendeu na escola. Então, realmente é um pouco mais complicado. É. Então, no começo, eu fiquei bem frustrada. E os alemães não têm muita paciência. Então, você chega lá se esforçando para falar alemão, eles percebem na hora que você não fala bem, né? Aí eles já falam inglês rapidinho. Aí eu tentava falar alemão, eles falavam inglês. Tipo assim, não tenho paciência, não vou aqui para te ensinar. Os alemães da rua, né, da escola, tinham paciência. Mas aí depois você fala, tá bom, já é dialeto, não vou entender mesmo. Aí você desencana e aproveita a viagem. Mas isso foi uma coisa que eu Mais ou menos fiquei no eles começo um estavam, pouco triste. mais ou menos eles ainda estavam falando com vocês, né? Se você fizer isso na França, de falar o inglês bem, ou até o francês mal, que o Daniel fala um pouco de francês, aí dependendo da situação, a galera não dava muita trela, não. Se você não é É, nativo, ou se você não tá falando bem a língua deles, eles não é só, ao menos a gente teve essa experiência, não era só o que contam por aí, a gente também teve um pouco disso de ver que as pessoas não eram muito amigáveis, dependendo da situação. Foram poucos casos, que a gente é, não chegou aí para França em si. A gente foi para Bélgica e lá fronteira, né? E ainda assim aconteceu um pouco. mas eles, pelo menos a minha experiência, eles não têm muita paciência com quem eles já percebem que não falam bem. Eles já falam inglês por cima para ser prático, né? Então, pesquisa bem. Porém, em 2019 eu fui para Berlim. E eu tenho que dizer que eu fiz uma escolha boa de ir para Munique, porque Berlim é uma cidade grande, é mais bagunça, né? E Munique é uma cidade bem organizada, que eu me senti bem mais segura. Então, para minha experiência, realmente Munique foi melhor. Eu não conheço Munique, mas eu encontrei você em Berlim lá, e realmente é uma cidade muito grande, que para passear um dia ou outro, final de semana, não tem problema, mas se você for ficar um É mês, se você for bonito, é morar, legal. é um pouco diferente. E eu tenho isso para mim, inclusive, É, para Londres. Eu gosto muito de Londres, mas aí a minha empresa mandou lá para trabalhar uma semana. E como você tem que viver na cidade, pegando metrô de manhã e atrasando, tem que acordar mais cedo, não é legal. É aquela São Paulo, que, que é estressante, que é um clima pesado. E a gente está acostumado à cidade interior, não sei se é exatamente por isso, mas Dublin para mim é muito mais casa por causa disso também. Então, talvez uma uhum. dica que fique também é você saber que tipo de cidade que você gosta, para passar bastante tempo. Então, se você tem O muita que você vontade de precisa. conhecer Londres ou de conhecer Berlim, pega um final de semana e vai. Mas se você realmente for ficar bastante tempo, escolhe um lugar que você sabe que você vai se adaptar, a não ser que você realmente tenha como foco, como meta do seu intercâmbio, quebrar essa barreira também. Mas se não, para você ficar um pouco mais confortável, ao menos em moradia, escolher uma cidade que é mais parecida com o que você está procurando, né? Com o que você gosta.